Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês as continhas de umidade, cinzas e fibras para análise de composição centesimal de alimentos. As continhas eu vou mostrar em cima de exemplos, porque é a maneira mais fácil de entender, né? E aí aqui eu vou fazendo todas as considerações que são necessárias. Então, no primeiro exemplo, né? A partir dos dados abaixo, calcule o teor de umidade da amostra. Então, eu dei o peso da placa vazia, o peso da amostra integral e o peso da amostra mais a placa após a secagem em estufa. E aí a gente tira daqui dois dados. Um, que é a minha amostra integral, que é de 10,4564 gramas, e a minha amostra seca, que é o peso da amostra mais a placa em estufa após a secagem, menos o peso da placa. Então, eu tenho aqui a minha amostra seca, né, após o processo de secagem. Então, 7,4564 gramas. Então, de posse desses dois dados, a gente calcula, então, o teor de umidade da minha amostra, que vai ser a amostra integral menos a amostra seca, dividido pela amostra integral, vezes o meu 100%. Né? Então, de posse dos meus dados, o que a gente tem? Que a umidade é 10,4564 menos 7,4564 dividido por 10,4564 vezes 100%, né? Então, a minha umidade, 3 dividido por 10,4564 vezes o meu 100%, a minha umidade, então, de aproximadamente 28,69%, tá? Além do dado de umidade, a gente consegue extrair aqui uma segunda informação. Por quê? A minha matéria integral é a minha matéria seca mais a minha umidade. E a minha matéria integral é sempre 100%. Então, se eu sei a minha umidade, né, se eu sei este dado, eu consigo descobrir a matéria seca, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que a minha matéria seca é o 100, que é a minha matéria integral, menos a minha umidade. Então, a minha matéria seca é 100 menos 28,69, né? A minha matéria seca, então, é de 71,31%. Para os cálculos de composição centesimal, a gente vai precisar desse dado de matéria seca. E essa daqui, então, é a umidade do meu produto, que seria a resposta daquele exercício. Além da matéria integral, matéria seca e umidade, a gente vai ver mais pra frente que a gente tem a matéria seca desengordurada, tá? Então, são as notações que vão aparecer: matéria integral, matéria seca, umidade, matéria seca desengordurada. Tá? O que a gente tem que pensar aqui? Que na matéria integral, eu tenho todos os componentes. Então, eu tenho aqui umidade, eu tenho cinzas, eu tenho fibra, eu tenho o meu lipídio, que é o meu extrato etéreo, eu tenho a minha proteína e eu tenho o meu carboidrato, que é o extrato não nitrogenado, tá? Daí, o que eu faço com essa matéria seca, com essa matéria integral? Eu seco ela. Então, eu sequei. Aí, eu passo a ter agora a minha matéria seca. Se eu sequei, significa que eu não tenho mais umidade. Eu tenho cinzas, fibras, extrato etéreo, que é o meu lipídio, proteína e o extrato não nitrogenado, que é o carboidrato. Aí, o que eu faço com essa matéria seca? Eu desengorduro. Então, eu tiro a gordura dela. Matéria seca desengordurada.
Então, eu passo a ter aqui a matéria seca desengordurada. Então, eu já não tenho mais umidade e eu não tenho mais lipídio. Eu tenho cinza, fibra, proteína e carboidrato, tá? Então, só relembrando, na matéria seca não temos umidade e na matéria seca desengordurada não temos nem umidade e nem lipídios, que é o meu extrato etéreo, tá? Só já para chamar a atenção, mas a gente vai ver mais vezes, a minha matéria integral menos a minha umidade é então a minha matéria seca. A minha matéria seca menos o extrato etéreo, que é a minha gordura ou o meu lipídio, é a minha matéria seca desengordurada, aonde teremos cinza, fibra, proteína e carboidrato. Próximo exemplo, então, quanto vale a matéria seca do exemplo 1, né? Então, a gente já até calculou a matéria seca do exemplo 1, né? É 100 menos o 28,69. Então, a matéria seca do exemplo 1 é 71,31%. Exemplo 3. A partir dos dados abaixo, calcule o teor de cinzas na matéria seca desengordurada. Vamos criar um padrão aqui e vamos usar 4 casas para os cálculos. Depois, no final, a gente pode arredondar, mas antes a gente sempre tenta usar até as 4 casas, tá? Então, eu tenho, ó, a tara do cadinho, né, que agora eu tô lá em cinzas, o cadinho mais a amostra seca desengordurada, porque eu faço cinzas em matéria seca desengordurada, vocês já viram isso na teoria, e o cadinho mais as cinzas. Então, vamos lá, eu tenho 2 dados aqui. A minha amostra seca desengordurada, então a minha amostra seca desengordurada é o tanto que eu pesei menos o cadinho. Então, eu tenho 2,5384 gramas. E eu tenho o meu teor de cinzas, que é depois que eu fiz toda a análise e queimei em mufra. Então, 11,2267 menos 11,0170. Então, 0,2147 gramas. A minhas cinzas, então, é em porcentagem 0,2147 dividido pelo tanto que eu pesei vezes o meu 100%. Então, as minhas cinzas aqui é de 8,46% na matéria seca desengordurada. Então, a gente primeiro calcula na matéria seca desengordurada, mas para efeito de cálculos de composição centesimal, a gente precisa na matéria integral. Só que para ir para a matéria integral, eu preciso saber, então, o tanto de lipídio que tem aqui e o tanto de umidade que tem aqui. Nesse exemplo específico, eu não consigo, tá? Então, só para a título de equação, né? Então, o teor de cinzas da minha amostra é o tanto de cinzas que eu tenho sobre a amostra seca desengordurada vezes o meu 100%. Regra de 3, tá, gente? Ela só tá montada de uma forma diferente. No exemplo 4, então, eu coloquei o de fibras. Fibras também é feito na matéria seca desengordurada. Então, vamos lá, eu tenho a tara do cadinho, o cadinho mais a amostra e o cadinho mais o resíduo, que é a minha fibra, tá? Então, a minha amostra que foi pesada, 15,0346 menos 10,5507, 4,4839 gramas. A minha fibra, então, é 12,7256 menos a tara do cadinho, 10,5507, 2,17
2,1749 gramas, tá? Então, o meu teor de fibras, né, é 2,1749 sobre 4,4839 vezes 100%, né? Então, o meu teor de fibras é aqui 48,50, aonde, gente? Na matéria seca desengordurada. Novamente, eu preciso passar para a matéria seca e para a matéria integral, mas para isso eu preciso saber o teor de gordura e de umidade dessa amostra. Nesse exemplo específico, a gente ainda não consegue, tá bom? Só a título de equação, então, o teor de fibra é o tanto de resíduo que eu tenho, que é a minha fibra, dividido pela amostra seca desengordurada, vezes o meu 100%, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês agora, e a gente vai trabalhar esse exemplo nas 3 aulas, né, que eu vou apresentar. E lá no final a gente tem, então, a composição centesimal deste alimento. Então, primeiro eu vou calcular umidade, fibra e cinza, né? Então, aqui estão todos os dados. Então, vamos primeiro para a umidade. Eu tenho cápsula, cápsula mais amostra seca, né? Então, vamos lá. Umidade. A minha amostra integral, então, é cápsula mais amostra menos cápsula. 10 gramas. A minha amostra seca, depois que eu sequei, menos a cápsula, 8 gramas. A minha umidade, então, 10 menos 8 sobre 10 vezes o meu 100%. Então, a gente tem aqui uma umidade de 20%. O que mais que eu consigo calcular aqui? A minha matéria seca. Tá? Então, a minha matéria seca, né? É a minha matéria integral menos a minha umidade. A minha matéria seca, então, é 100 menos 20. A minha matéria seca é de 80%. Então, é um dado que eu vou precisar lá na frente para eu chegar tudo em matéria integral, que é a minha composição centesimal. Né? Quando a gente vai para a fibra, então a gente tem o peso do cadinho, que o peso do cadinho mais a amostra seca desengordurada e o peso do cadinho mais o meu resíduo. Então, aí a gente consegue calcular a minha fibra. Então, na fibra a gente tem a amostra seca desengordurada, que é o que eu vou trabalhar, 40,5 menos 40, então 0,5 gramas. E a minha fibra propriamente dita, então 40,01 menos o 40, 0,01 gramas. A gente vai calcular em porcentagem, então 0,01 dividido por 0,5 vezes 100%. Então, a minha fibra é de 2% na matéria seca desengordurada, tá, gente? E a minha cinza, vamos lá para a gente dar uma olhadinha na tabela. A gente tem aqui cadinho, cadinho mais amostra seca desengordurada e cadinho mais resíduo. Então, eu tenho aqui a minha amostra seca desengordurada, 22 menos 20, pesei 2 gramas. Fiz a análise de cinzas, encontrei 20,1 menos 20 gramas, então 0,1. Então, a minha cinza, 0,1 sobre 2 vezes 100%. A minha cinzas, então, 5% aonde? Na matéria seca desengordurada. Tá? Por enquanto, a gente ainda não sabe passar para a matéria integral. Então, o que eu tenho aqui no preenchimento desta tabela? A gente tem aqui já o dado. Eu tenho aqui já o dado de matéria seca, umidade,
cinzas e fibras na matéria seca desengordurada. Lembrando que eu não tenho matéria seca nem matéria seca desengordurada aqui, tá? Então, eu não tenho umidade na matéria seca, não tenho umidade nem lipídios na matéria seca desengordurada, tá bom?